Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso de Psicanálise Clínica do CETAPS. Hoje falaremos sobre terapia familiar e teremos uma abordagem também sistêmica. Falaremos um pouco sobre Salvador Minuchin, que é um dos expoentes na terapia familiar sistêmica, ok? Então, esta nossa aula, ela tem como propósito te dar algumas ferramentas, te dar uma visão quando ocorrer esta proposta, ao invés de apenas o paciente te procurar com um problema ali individual, apesar de já termos visto que há sempre um desdobramento, há sempre links com a família, nunca se trata o paciente apenas com um olhar específico para ele, nós temos que estender esse olhar também para a família. Mas na terapia familiar, nós temos uma proposta um pouco diferente, que é quando a própria família ela se vê como disfuncional, uma família que está enfrentando sérios problemas de relacionamento, está se desestruturando, e por isso ela pede esse acompanhamento do terapeuta. Então, o psicanalista, ele se transporta para esse ambiente familiar. Ele pode fazer uma ponte entre consultório e a residência da família, atendendo a alguns dos membros da família de forma individual, para traçar perfis, conhecer muito bem a história de cada um. Mas dentro de terapia familiar, nós sempre temos que ter em mente a necessidade de ter um trabalho de forma grupal, de reunir a família, vermos a família no seu ambiente natural, os relacionamentos, as interações familiares, ali no ambiente de convívio da família, como um espectador externo, alguém que vai tentar ao máximo passar despercebido algumas vezes, mas que vai promover também sessões de terapia familiar, onde ele vai interagir com esse grupo, ele vai mentorear esta família, ok? Então é o que vamos ver com esta disciplina. Por que tratar a família? O que acontece com um membro da família afeta todos os demais. Primeiro motivo. Nós temos um exemplo claro disso em famílias que têm um membro envolvido com drogas, tem um vício. E nós vemos que esse não é um problema que vai afetar somente aquele indivíduo, muito pelo contrário. Seus pais são imediatamente afetados, irmãos são afetados, não só com a preocupação, não só com a ajuda, o empenho em ajudar aquele membro da família, mas também até sofrendo ameaças, porque quando ele não paga, lá na boca de fumo, o traficante não ameaça somente aquela pessoa que tem o vício, mas ameaça também a família. E há casos extremos em que inclusive mata um irmão, um membro da família, para pressioná-lo, né? Então, de uma forma ou de outra, problemas, quando são sérios, sobre um indivíduo da família, acaba por afetar toda a família. Não há como. Então, esse tratamento familiar, terapia familiar, ela vem promover uma reestruturação familiar de forma que esta família consiga lidar com o problema de um dos indivíduos. Ou, se pudermos, resgatar, restaurar esse indivíduo a um bom convívio familiar de novo, ok? Segundo, o que ocorre com a família influencia todos os membros. Então, da mesma forma que um sério problema com um membro da família afeta toda a família, mas um problema também familiar afeta todos os membros, né? Então, muitas vezes,
aquela família, ela recebe um problema, recai sobre ela um problema, seja principalmente de ordem financeira, que vai afetar toda a família. Uma empresa da família, ou às vezes o pai é o sustentador, mantenedor da família, e aí foi dispensado, ou a sua empresa quebrou, vai afetar toda a família, né? Então isso é um problema familiar. E precisamos pensar a família como comunidade, exatamente por essas duas questões. Se o problema de um indivíduo afeta a família, e se o problema da família afeta todos os membros da família, temos que pensar a família como unidade. Ou seja, não há como um sério problema no membro não afetar a família, e não há como um problema sério familiar não afetar os seus membros ficarem imunes a isso. Então, família é uma unidade e, como tal, precisa ser vista. Precisamos ter um olhar amplo sobre a família, fazendo com que as peças dessa família possam estar bem entrosadas, possam funcionar bem, e um dos princípios básicos para isso é uma boa comunicação na família. Muitas vezes, a maioria dos problemas de âmbito familiar repousam sobre o fato de não haver uma boa comunicação familiar. Isso se estende também ao casal, ok? O terapeuta de família dá atenção à estrutura familiar, como ela se constitui, se organiza e se mantém, e aos seus processos, como ela se adapta e evolui ao longo do tempo, simultaneamente. Então, qual é a estrutura familiar? Essa família que pede ajuda, que estrutura ela tem? Os seus membros ocupam os seus papéis de forma real, plena? Ou, por exemplo, temos um pai ausente, temos um pai que deixa de ser o mantenedor, ou temos uma mãe que não faz o seu papel como mãe. Então, nós precisamos observar e compreender, estruturar bem no nosso projeto de atendimento à família essa organização familiar. Qual é a estrutura da família? E, ao longo do tempo, aí é histórico. Qual é o histórico da família? Primeiro casal, primeiro filho, depois 2 filhos, depois processo escolar. Como essa família foi se adaptando a essas mudanças, evoluindo ao longo do tempo. Então, precisamos tomar pé, compreender e estruturar a família. É um sistema vivo em evolução, organizado de forma complexa e durável, cujo todo é mais do que a simples soma de suas partes, é mais do que a soma de seus membros. Então, não podemos ter um olhar minimizado sobre a família, porque é um organismo complexo, que está em constante evolução, em constante interação entre os membros. Os membros da família estão ali evoluindo, crescendo, se desenvolvendo, e isso vai alterando esse âmbito familiar, o contexto familiar, os relacionamentos. Então, nós temos que ter essa visão do organismo vivo e em constante mudança, que tem que estar sempre se readaptando. E que a família não é simplesmente a soma dos seus membros. Por quê? Não é uma soma exata. A soma dos membros hoje é uma coisa, daqui a 1 ano, 2 é outra. Ou talvez daqui a uma semana, com um novo membro que passou na faculdade e já vai fazer determinado curso, ou foi promovido, ou arrumou um grande emprego, ou montou a sua empresa e já houve uma alteração ali no âmbito familiar, e muitas vezes rapidamente.
Ou ainda, família onde nós temos um filho único e que este deixa o lar para cursar uma universidade em outro local ou para se casar e houve uma alteração brusca no ambiente familiar, que pode surgir até uma síndrome do ninho vazio, né? Então, há uma constante mudança. É um organismo vivo e você tem que ver qual é o momento da família, que momento essa família está passando, suas dificuldades e os porquês. Fundamentos teóricos. A terapia de família surgiu após a Segunda Guerra Mundial em um contexto de crise. Logicamente, famílias despedaçadas, muitos jovens morreram na guerra, pais de família morreram na guerra, o pós-guerra veio com fome, né, uma calamidade pública, com as pessoas ainda chocadas com a destruição recente. Neste período, as ciências humanas preocuparam-se em aprofundar os conhecimentos sobre as relações entre o indivíduo e o contexto familiar. A terapia familiar se desenvolveu nos Estados Unidos na década de 50. Eckermann, psicanalista de Nova York, cunhou o termo terapia de família para uso na psiquiatria infantil. Então ela dá os primeiros passos ali na psiquiatria infantil, os psiquiatras tentando entender alguns transtornos infantis que eram oriundos de uma desorganização familiar, desestruturação familiar que afetava a criança. Então, a partir dali se estende, então, ele entende que aqueles problemas que estavam ali se refletindo na criança eram consequência, mas a causa estava lá no âmbito familiar, ok? Então, ele precisou abrir para uma terapia familiar. Características de famílias com bom funcionamento, que é considerado na terapia familiar uma família que funciona bem, que está estruturada. Primeiro, equilíbrio de poder entre os cônjuges. O que quer dizer isso? Nós temos que ter ali os pais, que é quem geraram aquela família, com comando sobre a família. Eu não posso ter apenas um dando comando. Se isso acontece só com o pai, o que acontece? Ao invés de termos dois mentores sobre a família, dois responsáveis pela família, pegamos a mãe e a reduzimos ao nível dos filhos, só para receber comandos. Não é assim que funciona. E mesma coisa vice-versa. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio. Se eu só tenho um, ele exerce comando sobre a família do mesmo jeito, seja qual dos dois ali estiverem. E procurar um não passar por cima do outro, porque os filhos precisam olhar para os pais e entender que ambos têm autoridade sobre eles e que se um determinar uma coisa, o outro não vai invalidar. Quando as crianças observam que um desautoriza o outro, elas geralmente tomam vantagem disso. Elas procuram manipular situações para levar vantagem, ok? Ampla expressão de ideias e afetos. Incentivo à autonomia pessoal com respeito às necessidades do outro. Seja entre o cônjuge, seja entre os filhos, nós precisamos incentivá-los a crescerem, se desenvolverem, terem sua independência, porque este é o futuro. Eles vão sair depois desse âmbito familiar e precisam ser capazes de caminhar com suas próprias pernas. Percepção e respeito pela interdependência entre os membros da família. Então, respeito a espaço, a direitos, a independência. História familiar compartilhada. Todos os membros da família precisam se conhecerem bem e conhecer o histórico daquela família, de onde vieram, quais são suas raízes, para onde estão indo. Capacidade de usar adequadamente o humor e envolvimento com grupos e movimentos sociais. Né? A questão do humor é importante na família, nas suas interações, nos seus relacionamentos. O bom humor
distensiona, evita climas tensos numa família. Então isso é importante se manter, se ensinar. E que essa família tenha envolvimentos com grupos e movimentos sociais, porque é aí que a família cresce como organismo vivo. Então, ao mesmo tempo que os membros de uma família, eles têm interações entre si e interações externas, e com isso, essa família é um organismo vivo que está em constante alteração. Mas, ao mesmo tempo, a família comunidade, ela precisa se relacionar com sua comunidade, com o social onde ela está inserida, porque aí ela vai receber novas informações, novas interações e vai estar ambientada no meio social onde ela está inserida. Assim ela cresce, assim ela se desenvolve, se adapta às realidades mutantes que nós temos na sociedade. Há uma constante mutação de princípios, valores, de leis, de costumes, e essa família tem que estar inserida naquele contexto. Por isso, esse envolvimento com grupos e movimentos sociais é importantíssimo para a família. Mudanças ao longo do ciclo vital da família. A família, ela tem um ciclo vital, onde ela vai passando por etapas e mudanças. As fases do ciclo vital da família são individuação do adulto. Então, é aquela capacidade do indivíduo que está no âmbito familiar, muitas vezes sendo regido o tempo todo pelos conceitos, determinações dos pais, do cabeça da família, dos líderes daquela família. Ele absorve muita coisa, mas está absorvendo também conceitos externos, está formando a sua individuação. Quem eu sou? O que penso? Quais são os meus valores? Muita coisa, a maioria está alicerçada no que ele recebeu da própria família. Mas há uma inserção natural de muita informação, de muitos conceitos externos que ele recebeu. Relacionamentos com outras pessoas, extra-família. Influências, escola, de amigos, da mídia. E ele vai formando a sua própria opinião e a sua individuação. E aí ele se vê como adulto, como alguém que pensa, decide e dirige a sua própria vida. Próximo passo, geralmente, um relacionamento mais sério, casamento. Depois, nascimento do primeiro filho, casamento se constitui família. Nascimento do primeiro filho se faz com que essa família possa ter uma descendência, se perpetuar. Então vem ali o filho, família com filhos pequenos. Então um filho é um tipo de mudança, de alteração. Casal tinha um tipo de rotina, com um filho pequeno é outra. Depois vem filhos, 2 ou 3, que é outro contexto bem diferente. Família com filhos adolescentes são outros desafios. Desafio da criança, atenção contínua, a evitação de perigos, ensinamento constante ali de coisas básicas para aquela criança estar se desenvolvendo. Mas quando chega na adolescência, os desafios são outros. A criança começa a se descobrir, a ter opinião própria, a ter desejos, a bater de frente às vezes com os pais em uma ou outra coisa. Então esse período de adolescência é um período complicado, onde
o indivíduo busca a sua independência, busca esse desapego e está se autodescobrindo. Então, por isso é um período de alguns conflitos, muitas vezes uma rebeldia por parte do filho. E aí nós temos essa dificuldade, ok? E essas fases exigem acomodação e mudança de cada membro e da família como um todo. Estas fases exigem uma certa acomodação e mudança de cada membro e da família como um todo, sempre mantendo a estabilidade do grupo. Então, aí está o desafio familiar. Nós temos uma certa acomodação em certa fase. Na mudança de fase, nós temos em alguns membros alterações, mudanças. E a família precisa se readaptar e se acomodar de novo. O que é essa acomodação? Funcionar bem, interagir bem, mesmo com essas alterações, que são constantes. As fases vão vindo, vão surgindo alterações e a boa convivência precisa ser restabelecida. O desafio é reestruturação familiar e essa acomodação, ou seja, tudo volta ao normal, ok? O diagnóstico da estrutura e dinâmica familiar. Durante as primeiras entrevistas, já é possível conhecer o paciente e sua família o suficiente para estabelecer uma hipótese diagnóstica. O que é essa hipótese diagnóstica? Eu vou traçar um diagnóstico. Qual é o problema nessa família? Nós temos aqui um membro totalmente disfuncional no ambiente familiar que está desestruturando a família? Ou nós temos uma desorganização familiar, uma família sem estrutura nenhuma, onde o problema não é pontual, não é específico de um indivíduo, mas de toda a família. Cada membro com disfunções, com alterações que precisam ser ajustadas. Então, esse diagnóstico leva algum tempo, você vai precisar de algumas sessões, de algumas visitas desse ambiente familiar, conhecer um pouco cada membro, para tomar pé da situação e traçar esse diagnóstico ou uma hipótese diagnóstica. A princípio nós chamamos de hipótese porque você ainda está começando um trabalho. Muitas vezes você tem uma visão inicial que pode mudar lá na frente. O diagnóstico é um processo dinâmico que precisa ser refeito ao longo do tratamento, à medida que a família e os indivíduos vão mudando. Então, você inicia tendo uma visão, à medida que você começa a trabalhar, essa visão pode ir se alterando, esse diagnóstico vai mudando, tanto porque você tinha algum desconhecimento no início de como realmente funcionava a família, como as próprias alterações. Durante o período de tratamento, você pode ter estas mudanças que falamos, porque os membros ali estão em constante mudança. E aí, aquilo que não era um problema no início pode se tornar um problema no meio do tratamento. E você tem que estar atento para fazer esse novo diagnóstico e essa nova interação. A busca do tratamento. A procura de atendimento costuma ocorrer por meio de um membro da família que se diz necessitando de tratamento ou que busca ajuda para um familiar identificado como problemático pelo grupo. Ou alguém tem a consciência de que ele está trazendo problemas para a família, de que ele está disfuncional naquela família e ele busca ajuda visando o bem-estar da família, ele não quer que essa situação permaneça, ou quando a iniciativa não é do membro problemático, um outro membro da família que se sente prejudicado,
ou até preocupado com o indivíduo disfuncional, busca atendimento e ajuda terapêutica para aquela família. Então ele aponta, olha, nossa família tem passado por tal e tal situação, porque determinado indivíduo está trazendo tal e tal problema. Então, como aquele indivíduo não busca o tratamento, se leva o terapeuta para o ambiente familiar, para que dessa forma ele possa identificar e agir sobre aquele indivíduo. A organização do primeiro encontro terapêutico dependerá da avaliação inicial da situação. Quando o paciente identificado é uma criança, é de praxe convidar todos que moram na casa, mas se é um jovem adulto, pode ser mais aconselhável iniciar o processo vendo-o só. Então, sempre muito cuidado quando se lidar com crianças. É importante, muitas vezes, ter ali algum membro da família para que a criança se sinta mais confortável, para a criança ter um parâmetro que aquele membro da família confia em você e aí a criança possa confiar também em você, se abrir, ok? Então, essa primeira sessão ou algumas sessões iniciais com criança é sempre bom ter um membro da família ali que possa passar tranquilidade para a criança e confiança em relação a você. Agora, se é um adolescente, um jovem, aí muitas vezes é necessário estar só, porque com certeza ele não vai querer falar algumas coisas, abrir-se na presença de familiares. E muitas vezes aquilo que você precisa acessar, a informação que vai te dar um norte para ajudá-lo, ele vai reter. Então, é bom, adolescente, jovem, esse atendimento sozinho. Vamos seguir. O encontro terapêutico. No primeiro encontro, deve-se procurar estabelecer um clima de confiança e intimidade que permita às pessoas envolvidas revelar suas preocupações e mostrar suas forças peculiares de interagir. Frequentemente, aquilo que era considerado um problema individual passa a ser percebido como algo que está influenciando a todos e que é influência de todos. Então, precisamos gerar a empatia. É algo que o terapeuta precisa desenvolver. Se ele chega no ambiente familiar, como aquela pessoa meio turrona, como uma pessoa que não gera empatia com a família ou com um ou dois membros da família, isso vai dificultar por demais o seu trabalho. Primeira coisa, a primeira preocupação, gerar essa empatia. Tratar a todos muito bem, de forma muito simpática, ter uma interação leve, mostrar que você não está ali com um olhar de julgamento e para dar determinações para a família, como se fosse o dono da razão. Então você vai ter dificuldades. Aproxime-se primeiro como amigo, como alguém que busca a amizade com todos e uma aceitação naquele ambiente familiar. Não se esqueça, você é o intruso. Ali há um ambiente familiar, com membros que pertencem àquele lugar. Você vai ser o intruso inserido ali. Então você precisa quebrar isso. Buscar ao máximo se integrar nesse ambiente familiar e fazer parte do dia a dia daquela família, a ponto de passar despercebido. E os familiares não estarem representando alguma coisa para você, mas terem suas manifestações, os seus relacionamentos de forma natural, como ocorre todos os dias naquela casa. Aí você alcançou êxito.
estar ali passando quase despercebido, como um observador naquele ambiente, mas que os membros da família não estão preocupados com você em encenar, em representar alguma coisa para você. A família está funcionando naturalmente. Aí você vai conseguir fazer boas observações, traçar diagnósticos, perceber qual é o elemento ou elementos disfuncionais naquela família. E aí sim, nas sessões terapêuticas, ir trabalhando sobre esta família, reestruturando. Muitas vezes, aqueles elementos que você percebe disfuncionais, você tira do ambiente familiar, transporta para o consultório, para um trabalho individual, para uma reestruturação naquele indivíduo, para depois reestruturá-lo na família. Então, o trabalho do terapeuta faz esse ping-pong entre consultório e o ambiente familiar. Muito difícil você trabalhar só no ambiente familiar e conseguir fazer essa reestruturação. Geralmente, quando observamos indivíduos disfuncionais, precisamos de um trabalho personalizado com aquele indivíduo, a fim de reestruturá-lo no ambiente familiar. Segredos dificilmente surgem em uma primeira consulta, e é bom que assim seja. Forma que o terapeuta possa construir em conjunto com a família a melhor forma de abordá-los. Então, há uma resistência logo de início. Membro nenhum ou família nenhuma não vai reunir numa sessão com alguém que ainda é quase um desconhecido e já vão abrir todo o livro. Então, vai precisar de algumas sessões e geralmente aqueles segredos mais importantes não vão acontecer naquela roda de família, mas sim lá no consultório. O objetivo da primeira consulta é estabelecer uma boa relação e fazer uma hipótese diagnóstica do problema, que uma vez compartilhada com a família, permite combinar um plano terapêutico. A partir do momento que eu vou traçar uma hipótese diagnóstica, já ter uma ideia de qual é a disfuncionalidade daquela família e do que precisa ser feito, eu posso então, numa sessão, expor isso para a família. Olha, iremos trabalhar dessa forma, iremos fazer tal e tal coisa para alcançar tal objetivo. E aí é feita essa proposta para a família, porque você precisa trabalhar com toda a família. Não basta um ou dois indivíduos estarem dispostos ao tratamento. É terapia familiar, não é atendimento individual lá no consultório. Ok? Então, quando a família se engaja, a família se dispõe, ainda que a disfuncionalidade seja num indivíduo só, mas a família tem que estar disposta a se engajar nesse processo terapêutico para que ajudemos o indivíduo disfuncional. Então, a partir daí, eu consigo fazer um bom trabalho terapêutico com aquela família, ok? Nós vamos dar sequência na nossa segunda aula.